você senta aqui não está bem, você vai ali não está bem, você liga a televisão, ai, não estou com paciência, você, sabe? Então, uma coisa apertando no peito. Alguns pacientes falam assim, eu estou com uma gastura, né, um negócio no estômago. Outros pacientes falam assim, tem um bolo aqui que sobe e desce a minha garganta. Então, essa inquietude, isso é uma ansiedade que vai ficando exagerada, vai ficando excessiva. Bom, aquela que é apenas uma filigrana, ansiedade ou angústia, eu prefiro a palavra angústia, mas ansiedade e angústia são sinônimos, né? A mesma coisa. Alguns autores falam que a ansiedade é mais aqui e a angústia é mais aqui, né? A ansiedade é mais aflição na cabeça e a angústia é mais um aperto no peito, mas são sinônimos, né? Todas as pessoas possuem ansiedade não excessiva. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade, ela é um tipo de um motor que nos empurra para fazer alguma coisa. Né? Muitos de nós, quase todos nós, as coisas boas que a gente faz, seja na arte, na ciência, uma ansiedade nos empurra para fazer isso. Quando ela fica demais, ela trava então você. Vamos lá, camarada. Então, ansiedade exagerada, como é que a ansiedade pode aparecer? A ansiedade excessiva, ela aparece em pessoas diferentes, de forma diferente. Então, você vai ter pessoas que têm uma ansiedade excessiva, que vai ter uma crise de pânico. Você tem pessoas que vão ter uma fobia é um medo exagerado. Tem fobia simples, fobia social. Você tem pessoas que vão ter transtorno obsessivo compulsivo. Exemplo, Roberto Carlos, cantor romântico, que tem uma ansiedade excessiva chamada TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Entra no site dele e coloca ali o link de informações sobre TOC. Michael Jackson tinha TOC, Luciana Vendramini, atriz, TOC, enfim, várias pessoas. Aquele ator do Harry Potter também TOC, tem um famoso jogador de futebol, o nome dele, o inglês, enfim, ele tem que ter TOC, tem tudo, as chuteiras dele tem que par, na casa dele tem que ter 2 pares de chuteira, 4 ou 8 ou 12, não pode ter ímpar, né? Então esse TOC é uma forma de ansiedade de aparecer na vida da pessoa. E também uma coisa muito importante é que a ansiedade excessiva aparece na vida das pessoas através das doenças psicossomáticas. O que é doença psicossomática? É uma doença que tem a ver com que aparece no corpo. Aliás, essa autora que você já ouviu falar nela, chamada Ellen White, o que é que ela diz? 9 doenças têm origem Cara, 90%. É muita coisa, né? Então é uma forma da ansiedade aparecer. Agora, queridos, todos têm um motivo, todos têm uma causa, todo sintoma tem uma história. Então, qual é o propósito, o motivo? O que é fóbico? Tem fobia. Eu falei que fobia é um medo excessivo. O medo é normal, mas o medo excessivo não é normal. A raiva é normal, mas a raiva excessiva não é normal, né? As pessoas que não têm medo, ou acham que não têm medo, elas arriscam muito a vida delas, né? As pessoas que têm uma raiva normal, essa raiva é a emoção que nos protege de você ser vítima de abuso das pessoas. Então, ansioso fóbico, aquela pessoa que tem preocupações exageradas quanto ao perigo de sobrevivência, o quê? Física. Ansioso fóbico, a pessoa que tem muita preocupação sobre questões físicas. Ai meu Deus, vai furar pneu do carro, eu vou morrer. Ai meu Deus, vai ter bala perdida, vai pegar na minha cabeça, eu vou morrer. Ai meu Deus, vou ter um infarto, olha isso aqui. Então, muita preocupação com questões físicas. Tem pessoas que são assim, o estômago roncou só um pouquinho, ai meu Deus, será que eu estou com um problema grave aqui no estômago e tal? Isso é um ansioso fóbico. Já o ansioso evitativo, tímido, é diferente. As preocupações dele maiores são em relação à segurança do eu, do self. Não vou conseguir falar, não vou conseguir abordar aquela garota, não vou conseguir expressar minha ideia, eu não sei como é que eu vou me impor, como é que eu vou me colocar. Então é um diferente, né? É um outro tipo de ansiedade excessiva. E o ansioso generalizado é aquele que tem medo de um monte de coisa da vida, né? Alguns pais que têm esse tipo de ansiedade, bota celular na mão da criança, fica ligando o filho adolescente já com 20 anos, a gente pode chamar de esticar a adolescência, né, para 22, aí era até 18. Então, é aquela mãe muito preocupada, muito ansiosa. O filho, eu vou ali no IAP jogar uma bola com meus amigos de domingo, e a mãe mora aqui em Gravatá. Aí o filho saiu de casa com o seu carro, daqui a 5 minutos, mãe, filho, está tudo certinho? Já chegou? Não, mãe, estou quase chegando. Aí daqui a 10 minutos, filho, e aí já chegou? Então, não. Filho, já está, né? Muita ansiedade, né? É um medo exagerado.
Agora, esses dois tipos de ansiedade também é interessante a gente estudar. Ansiedade estado, ansiedade traço. Qual a diferença? Ansiedade estado, o nome está dizendo, você tem aquela ansiedade normal, no seu nível normal, aí você vai fazer uma prova do Enem, do vestibular, ou vai fazer uma prova por Detran para tirar carteira motorista, ou vai ter uma entrevista por um novo emprego, enfim. Então sua ansiedade naquele momento aumenta, fica nesse nível, e depois que passa aquele evento, sua ansiedade volta para o normal. Então esse período aí é uma ansiedade estado, é temporário, né? Ansiedade traço, é diferente, o nome já está dizendo, traço, né? Quando se fala assim, esse menino já tem um traço, né? Quer dizer, a criança já nasceu com um padrão de ansiedade maior do que às vezes seu irmãozinho ou sua irmãzinha. Então essas pessoas que têm ansiedade de traço é um dos fatores de risco para depois na vida adulta desenvolver algum transtorno de ansiedade, porque já tem um perfil de ansiedade, né? E a gente vê isso, né? Um dos netinhos meus é assim, né? Outro dia parei, fomos almoçar na Novo Tempo. Às vezes eu pego eles para levar a almoçar no Novo Tempo, para aliviar minha filha, para ela não ter que fazer comida, que ela tem uns pacientes para atender online e tal. E aí no Novo Tempo, perto do refeitório ali do restaurante, tem as vagas para idoso, vaga para cadeira de roda e tal. Eu parei ali na vaga, aí ele falou assim, você parou na vaga que pode parar e tal. Sabe essa preocupação, né? Ligadinha assim nas coisas, né? É uma ansiedadezinha mais alta do que o irmãozinho que tá nem aí e tal. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? É diferente, né? Então, se você pega o CID, a Classificação Internacional das Doenças, os Estados Unidos usam o DSM, você vê vários, são os diagnósticos ligados à ansiedade excessiva, como já falei, né? Crise de pânico, e daqui a pouco eu vou focar em crise de pânico, ok? Muito bem. Então, não sentir ansiedade exagerada pode indicar fortaleza do ego, um bom manejo das emoções, uma boa resiliência. Não sentir ansiedade exagerada. Mas alguém com estrutura de ego ou emocional empobrecida, uma pessoa mais alienada dela mesma, com falta de autoobservação, também não reclama de angústia. Interessante, né? Tem pessoas que falam assim, você tem angústia? Eu nem sei o que é isso. Ela tem, mas ela não sabe que tem. Está inconsciente. E às vezes aparece no comportamento de uma forma agressiva ou de uma forma passiva, ou aparece no corpo, com as chamadas doenças psicossomáticas. Então, também não sente angústia quem sofre importante diminuição do seu senso moral. Os corruptos são assim, né? Os corruptos contumazes, os corruptos crônicos, né? Eles parecem que têm... Gente, muita gente que está governando nosso país aí, outros países, são pessoas com transtorno emocional importante, né? E não quer saber tratamento, nem sabe, enfim. Então, eles têm distúrbio de caráter. São pessoas, você sabe, esses violentos, né, esses indivíduos que são presos, aí o Mardoni que jogou a menina, a filhinha pela janela, o outro que matou o dono da IOC, enfim, esse pessoal, eles não têm remorso. Essa é uma característica de um transtorno de personalidade grave. Pessoas que não têm remorso pelas besteiras que fizeram. Isso é uma coisa, só Deus para resolver isso. Nós psiquiatras, somos pequenininhos para resolver esse assunto, não resolvemos. Então, a ausência de percepção da angústia é o mesmo que a ausência de sintomas? Não, não é. A maioria dos pacientes que chegam ao nosso consultório, aqui tem uns colegas médicos aqui, na área da psiquiatria, a maioria dos pacientes chega assim, gente brilhante, gente com PhD, enfim, chega assim, eu vim aqui porque eu estou com uma angústia, eu não sei de onde vem isso. Não sabe mesmo. Por que não sabe? Porque está enterrado no subconsciente. Está enterrado na consciência. A pessoa... Por que está enterrado? Porque pensar na dor dói. Pensar na dor dói. Querido, a gente faz um monte de coisa na vida para não pensar na nossa dor emocional. A gente foge. Por isso que uma amiga minha que é budista, uma vez ela falou uma frase legal. Ela falou assim, a verdade vai acabando com as minhas mentiras. Então eu preciso saber qual é a verdade. Eu digo para Deus, eu preciso, eu decido, eu escolho querer a verdade sobre mim mesmo, porque eu não quero ser enganado por mim mesmo e por aquele cara que foi expulso do céu. Então quando você autoriza a Deus entrar na sua mente, você tem que autorizar a Deus, porque Deus não é invasivo, como alguns de nós somos, né? Na vida dos outros. Deus não é invasivo. Deus bate na porta
e diz se você deixa eu entrar ou não deixa eu entrar. Então você diz para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor entre. Você tem que dizer para Deus, porque aí se você autorizar ele entrar, cara, aí você entrou no processo da melhor terapia do mundo, que é o Espírito de Deus em você, que é aquela que cura profundamente, vai além do psicológico, vai no tudo que a gente precisa. É a terapia com Deus, na oração. Você é sincero, você é sincera, você é honesto. Tem que ser honesto, a gente tem que conhecer a gente mesmo, queridos. Eu tenho muito medo de mim, a pessoa que eu tenho mais medo é de mim mesmo, né? Desse eu ainda contaminado, que eu entrego para o Senhor Jesus. É dele, eu sou dele, e você tem que ser dele, se você quiser. Então, quem não sente angústia consciente não tem sintoma de sofrimento emocional? Não, por isso que eu falei, olha só, a gente se torna aquilo que você é, hoje, eu e você, a gente se torna aquilo que causa menos dor. Mas você não me conhece, eu sou uma pessoa muito complicada. Sim, mas isso complicado que você é hoje é o melhor que você conseguiu ser até agora, com os recursos que você tem, com resiliência, com autoconsciência, ou não autoconsciência, é o melhor. Mas você entrega isso para Deus, Senhor, eu preciso melhorar, mas eu não sei como melhorar, eu não consigo me levantar, eu não consigo me curar. Eu já fiz 3 terapias, 5 medicamentos, e não consigo. O que está faltando? Fala para Deus, pergunta para Ele, Ele vai te responder. Ele vai te responder, queridos. A gente tem que se... Sabe, eu tenho muito medo, hoje em dia a galera jovem psicológica, os psicólogos adventistas, psicoterapia, terapia. Eu estou sempre no programa lá com a Teru e tal, e eu convido pessoas, temos que ter terapia. Temos que ter terapia. Eu sou psiquiatra, me sinto muito confortável de falar isso para vocês, mas sabe, você está com sofrimento emocional, a primeira coisa que você deve fazer é pergunta para Deus, Senhor, qual é o caminho da cura? Não vai logo assim, César, me atende e tal. Ei, você já falou com Deus? Se você não falou com Deus ainda, então você tem que falar com Deus. Porque Deus vai decidir, queridos. E se Ele achar que Ele vai curar você direto, Ele e você, oração, palavra de Deus, Espírito de profecia, Ele vai fazer isso. E se Ele achar que você precisa de um profissional, Ele vai te indicar isso. Mas primeiro fale com Ele, não procure logo de cara um profissional, não procure logo de cara a medicação, porque sua vizinha tomou Rivotril, então você vai funcionar bem com Rivotril, ou com estalopram, ou com fluoxetina, ou com essa galera toda aí, química. Então, deixa eu pulando algumas coisinhas, que o relógio está me perseguindo ali. Então, aqui só uma coisinha aqui. Às vezes você já viu algum artigo, alguma matéria de telejornal, enfim, você já viu alguém criticar uma pessoa que trabalha muito? Alguém já viu criticar? Não, porque está inserido numa cultura. Até as pessoas falam, as pessoas se gabam, eu trabalho 14 horas por dia, tal. Assim. Esse workaholic, o que é o workaholic? Pessoa viciada em trabalho. O vício em trabalho pode ser uma forma de você lidar com a sua angústia. Tem pessoas que detestam fim de semana. Tem pessoas que saem de férias, já quer chegar segunda-feira para estar na empresa trabalhando, senão não aguenta. E fim de semana ou feriadão, fica em casa, tem que ser jet ski, jumper, não sei o quê, tem que ser um esporte radical, porque tem que ter adrenalina. Cara, por que não consegue, parar, meditar, orar, ir para a natureza, embaixo do coqueiro, falar com o Senhor Jesus, ouvir o Senhor Jesus falando com você? Pode ser uma forma de tentar fugir da angústia, né? As causas espirituais da angústia existencial, então a perda da ligação direta com Deus, né? Porque, veja bem, existe uma angústia existencial. Os filósofos usam essa expressão, angústia existencial. Todo ser humano tem isso. Anos atrás, Boris Becker foi campeão de tênis do mundo. Chegou lá em Wimbledon, foi primeiro lugar do mundo em tênis. Aí ele voltou para o hotel e pensou, cara, agora eu sou o número 1 do mundo em tênis. Que mais? Quer dizer, que mais o quê? Da onde vem esse que mais? É angústia, essa é uma angústia existencial, que só pode ser resolvida na relação com Deus. E só será eliminada,
definitivamente quando Deus fizer novas todas as coisas. Até lá, eu e você temos essa angústia, queridos. Por isso que Naum, capítulo 1, versículo 9, Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte do verso, na minha Bíblia eu gosto de ver, diz assim: não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? É agora. Eu e você temos essa angústia que Rivotril não resolve. Então, cuidado, sabe? Por isso que eu falo, primeiro procura o Senhor. Porque talvez é difícil você definir, não, mas o quanto dessa angústia é de fundo espiritual, o quanto é de fundo psicológico. A gente pode discutir isso na terceira aula de hoje, sobre pergunta e resposta. Então, e tem as causas psicológicas, né, da ansiedade excessiva ou da angústia excessiva, que é traumas da infância, a ansiedade de traço que eu falei, perdas afetivas importantes para a criança, por exemplo, a morte dos pais, a separação dos pais, briga de família, isso gera angústia nas crianças. Queridos, criança também tem angústia. Claro, eu nunca vi meu netinho de 5 anos, o Telzinho, falar assim: vovô, estou com uma angústia aqui. Ele não sabe o que é angústia, mas ele tem angústia. A criança tem sofrimentos. Ellen White é clara em relação a isso. Ela fala assim: as crianças, eu decorei, as crianças têm provações tão difíceis de suportar como as pessoas de mais idade. Presta atenção, ajude os pequenininhos. Eles têm luta na vida, queridos, do jeitinho deles. As crianças manifestam ansiedade, angústia, tristeza, não pela palavra, mas pelo comportamento. Uma criança que vai para a igreja 9 da manhã no sábado, senta no primeiro banco, fica quietinha 3 horas ali, você vai aplaudir, porque, nossa, que criança obediente, ficou quietinha, no escola sabatina, no culto e tal. Isso não é normal para uma criança. Não é normal, queridos. A criança tem que pular, aquela coisinha linda, assim, pulando e tal. Claro, não vai fazer bagunça na igreja. Mas então as crianças ficam muito quietinhas o tempo todo assim, está travada. Talvez o pai é muito rígido, a mãe é muito rígida. Ou o oposto disso, a criança é hiperativa, né? TDAH, hiperativa. Também está sofrendo. Ou a criança que já controlava o xixi, volta a fazer xixi na cama, isso é uma manifestação de sofrimento emocional. Fobia escolar, ansiedade de separação, são as formas que aparecem. Bom, então o importante de tudo isso aqui que eu vou colocar, a ansiedade, quando ela vai ficando exagerada, excessiva, é um sinal. Você está dirigindo o seu carro, a luz vermelha acende no painel, é bom ou é ruim? Diga. É bom ou é ruim? Ruim? Estou dividido. É exatamente. Viu o que ela falou? A luz vermelha acendeu, vamos supor a luz do óleo. É ruim porque, cara, Deus está dando problema no meu carro aqui, vou ter que levar no mecânico, vou ter que parar. Mas é bom porque te avisou. Te avisou. Todo sintoma, seja físico ou seja mental, é uma luz vermelha que acende na sua vida dizendo: você precisa parar para consertar alguma coisa. Então comece a pensar que o sintoma não é o problema. Não queira resolver rapidamente o sintoma sem você entender de onde ele vem. Entenderam isso? Mas a maioria das pessoas quer ir no médico, lá no posto de saúde, na UPA, ou na UBS, ou no Programa de Saúde da Família, enfim, PSF. Doutor, me dá um remédio. Qual é o remédio que eu tomo? Mas você já pensou o que você está sentindo? Por isso que psicoterapia é psicoeducação. Eu parei de atender consultório para poder trabalhar em psicoeducação, TV, rádio, palestra e tal, ensinar as pessoas a lidar com a emoção. Temos que aprender. Ellen White fala assim: grande conhecimento é conhecer a si mesmo. Tem vários textos que ela fala sobre isso, para você poder administrar a sua emoção. Então, tem uma psiquiatra da Harvard, doutora Lee Valand, anos atrás, ela morreu, infelizmente. Troquei um e-mail com ela sobre angústia humana, e ela fala assim: saúde mental é você ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. Mas não foi ela de Harvard que falou isso, a Bíblia já fala disso. Claro, ela expandiu os conceitos no mundo técnico. Onde a Bíblia fala sobre isso? Lá em Efésios, né? Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, tenha raiva, mas não deixa a raiva ter você.
Ah, doutor César, como é que eu faço? Sem Rivotril não consigo, doutor César. Não consegue sim. Pode aprender sim. Só não pode aprender mais se estiver com Alzheimer e se estiver com a psicose na crise, aí não tem como, aí tem que tratar a psicose. Então, a ansiedade exagerada, ela é como se fosse a luz vermelha que acendeu no painel da sua vida dizendo, você precisa consertar algumas coisas. Por quê? Não sei, tem que ver qual é o seu conflito. Tem que perdoar alguém, tem que perdoar a si mesmo, tem que aprender a colocar limite, que você é uma pessoa que deixa todo mundo passar por cima de você. Você tem pensamentos de autocrítica, autodepreciação. Queridos, a humildade cristã não é você se achar um zero à esquerda. Não é isso. Trapo de imundícia não é a pessoa humana. Trapo de imundícia é a pretensa justiça que o cara acha que tem. Entenderam isso? É diferente. Nós somos tão valiosos como ser humano, tão individuais, valiosos, que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então não se deprecie. Muitas pessoas que têm angústia excessiva, muitas vezes elas são pessoas que se detonam, se depreciam, se desvalorizam, se colocam de lado o tempo todo, não no sentido humilde, mas no sentido de insegurança, de depreciação, de desvalorização. Quem sabe foi vítima de um pai depreciador, ou de um pai negligente, ou de uma mãe autoritária que não tinha vínculo afetivo, e aí porque a criança constrói a noção de valor pessoal em função do que ela recebe dos cuidadores. Interessante isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho em crise de pânico. Eu tenho 21 minutos e não vou ficar em pânico. Mães ansiosas com dificuldade de cuidar do bebê. Quer dizer, eu estou falando de mãe, mas pai também, né? Mas como a mãe está mais tempo com a criança, então muitas mães ansiosas que têm dificuldade de cuidar do bebê com serenidade, com autocontrole, com calma. Então isso favorece, essa mãe nervosa favorece uma criança nervosa. Na vida adulta, esse indivíduo criado por uma mãe muito nervosa pode ter dificuldade de autorregular suas emoções. Não aprendeu a regular a emoção, porque o vínculo com a mãe foi cheio de ansiedade por parte da mãe. O que é autorregulação emocional? Vou colocar aqui a coisa mais simples, vamos pegar só a parte do meio ali. É você aprender a desenvolver o autocontrole emocional para ter calma, para lidar com dificuldades, ter mais segurança, agir o melhor possível em momentos de estresse e se relacionar de forma mais positiva e construtiva. Quanto tempo Pedro precisou de terapia com Jesus para aprender a regular suas emoções? Quanto tempo? 3 anos e meio, não foi? Andando com Jesus, talvez um pouco mais. Finalmente, lá no final, e foi a seco, viu, queridos? Não usou fluoxetina, escitalopram, sertralina, nada dessa galera aí, não usou nada, foi na lata. Até que finalmente ele não mais resistiu, né? Quando ele negou o Senhor que o galo cantou, aí, pum, o insight, né? Que é insight, o clique. Finalmente a cura é um processo, né? Cura é um processo. Tem gente que chega no consultório, está 22 anos sofrendo de ansiedade, chega lá, doutor, será que em uma semana eu fico boa? Tem 22 anos sofrendo com isso, tem um processo. Tem que desaprender para aprender de uma nova forma a lidar com você mesmo, com a sua emoção. Sabe? Então, isso pode ser aprendido, queridos. Pode ser aprendido. Quem veio de carro para cá, da sua casa, enfim, quais as rodas mais importantes para trazer você aqui? As da frente ou as de trás? Think about. No carro convencional, são as rodas da frente, né? Porque você vira o volante para a direita, o carro vai para a direita. Você vira o volante para a esquerda, as rodas da frente viram para a esquerda, vai para a esquerda. As rodas de trás apenas vão seguindo as da frente, não é isso? Vão trazer isso para o mundo mental. Quais são as rodas mais importantes da nossa vida mental? Os pensamentos, a cognição, a razão e as escolhas.
A palavra técnica é volição. O ato volitivo. O que é ato volitivo? A decisão. Você escolhe, você decide fazer uma coisa sentindo bem ou sentindo mal, mas você escolhe, porque você entendeu que aquilo ali é importante. Então, essas são as rodas mais importantes, o que você pensa e o que você decide fazer. Agora, as rodas de trás também são importantes? São importantes. Então, você tem, por exemplo, os sentimentos e você tem a fisiologia, como é que nosso corpo funciona. O que é uma pessoa nervosa? A palavra nervoso é uma palavra popular, viu, gente? Na nomenclatura científica não tem um CID, nervosismo. Não tem isso. O que é uma pessoa nervosa? A pessoa, ai meu Deus, isso aqui vai dar certo, isso aqui não, e tal. A pessoa muito aflita e tal, e sacode a criança, né? Com amor, faz isso com amor. Outro dia eu estava num lugar aí, isso me mexe muito, assim, uma mãe agressiva, assim, tadinha, talvez muito nervosa. Acho que eu não peguei bem o lance. Tinha um irmãozinho maior, talvez 12 anos, um menorzinho de, sei lá, 7. Eu acho que o menino saiu do banheiro e a mãe saiu do menino, porque você entrou no banheiro, eu não entendi bem o contexto, assim, mas eu tento perdoar essa mãe, sabe? Ela está muito nervosa e por isso agride essa criança. Tomara que depois, logo mais, quando ele está na cama, ele pensa assim, meu Deus, desculpa, exagerei com meu filho ali no shopping. Era lá em São José dos Campos, ou enfim, o Jacareí, não sei onde foi. Mas por causa do seu nervoso, você pode machucar muitas pessoas e a você mesmo. Então, se você não se curar daquilo que te machucou no passado, se curar, que eu digo com o poder de Deus, você vai sangrar em cima de pessoas que não tem nada a ver com a sua dor. Temos que pensar nisso. Então, o que é uma pessoa nervosa? Pessoa nervosa é a pessoa que ela, tipo assim, um cara é explosivo, né? Ou ela ou ele é explosivo. Aí está no trânsito, aí o cara dá uma fechadinha, boba ali, uma coisinha, besteirinha e tal. E o cara é explosivo, nervoso, ele vai, fecha, sai na frente do cara que deu a fechada nele, faz aqueles palavrões com a mão, não sei o que, xinga. Alguns até fecham o cara, sai de lá, pega a arma, pá, dá um tiro, por causa da besteira ali. Aí vai para a delegacia, chega lá na delegacia, vai fazer a ocorrência, aí o sangue abaixa, esfria a cabeça. Aí o que essa pessoa diz? Essa que é nervosa, que perdeu o controle. Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça para fazer aquela besteira? A cabeça estava onde? Na roda de trás. O pensamento foi para a roda de trás e a emoção veio para a roda da frente. Então, Deus quer que você aprenda a manter a roda dos sentimentos atrás, porque ela é importante, mas ela não deve ser o que domina a sua vida. Então, a ansiedade excessiva, ela pode se manifestar fisicamente, né? Pressão alta, taquicardia, contração muscular, doença autoimune. O que é doença autoimune? Cara, o que é doença autoimune? A doença autoimune é uma parte do seu corpo que não está reconhecendo você e começa a te atacar. Vitiligo e tantas outras, né? Por que isso? Nível emocional, né? Ansiedade excessiva. Aí vem um monte de sofrimentos, como eu já falei, né? Pânico, etc. No nível cognitivo, né? Preocupação excessiva, etc. Bom, crise de pânico. O que é crise de pânico, queridos? Crise de pânico é um transbordamento da ansiedade. É quando a ansiedade chega num ponto tão grande que naquela pessoa estoura numa crise de pânico. Crise de pânico, em geral, ela acontece, a pessoa tem uma sensação de que vai despersonalizar, vai sair da realidade, vai surtar, né? Taquicardia, sudorese, respiração ofegante, aperto no peito. Mas a maioria das pessoas com crise de pânico tem uma sensação trágica, uma catastrofização do pensamento, acha que vai morrer. Ai meu Deus, vou infartar. Por isso que um monte de gente vai para o socorro e chega lá, não tem nada fisicamente, né? Atendi um advogado brilhante, um rapaz de seus 40 e poucos anos, advogado, para subir no fórum da cidade, tinha que subir uns degraus. Às vezes ele subia rápido porque estava na hora da audiência, e aí quando subia lá no topo dos degraus, ele percebia o coração acelerado, e aí, ai meu Deus, meu coração está acelerado, será que eu vou ter que infartar? Mas eu tenho audiência agora, o que é que eu faço tal? Não, o coração acelerou porque ele subiu rápido a escada, só isso. As pessoas que têm crise de pânico têm uma tendência de exagerar na interpretação de qualquer sinalzinho que o corpo emite. Deu uma ronquinha, uma roncada aqui no estômago. Ai meu Deus, será que é tumor? Será que é o quê? Não.
deu uma tossezinha assim, ai meu Deus, será que a Covid veio de novo, vou ter que ser entubado e tal, sabe? Então, uma catastrofização. Por isso que no tratamento da pessoa que tem crise de pânico, a gente tem que trabalhar com TCC, ou seja, ajudar essas pessoas a perceber que tipo de pensamento catastrófico, trágico, negativo, a pessoa mais cultiva, e por isso ela tem essa emoção. Porque, veja bem, o que você sente depende do que você pensa. Por isso que é importante você pensar no que você pensa. A mídia, ela guerreia contra isso. A mídia não quer que você pense. A mídia quer que você pense o que ela pensa. O que ela quer que você pense. Mas Deus nos chama para liberdade. Para você pensar o que Ele quer que você pense. Liberdade de pensamento não é você pensar o que você quer. Liberdade de pensamento é você pensar o que Deus quer que você pense. Porque isso é que é liberdade. Aquele cara lá quer que você pense qualquer coisa que vem na tua cabeça. Então, crise de pânico é isso. Deixa eu pular aqui um pouquinho mais. Então, a pessoa com crise de pânico, ela tem uma tendência de interpretar reações normais do corpo como perigosas. Claro, sempre que eu atendi alguém que vinha no meu consultório e parecia com o diagnóstico de crise de pânico, a primeira coisa que eu faço é o quê? Olha, semana que vem vai no cardiologista, já foi? Não, não fui, então vai. Vai, porque a sensação de que vai infartar, vai que o cara tem um problema ali de rama coronária, então a gente não pode psicologizar tudo, né, queridos? Nem tudo é psicológico. Né? Você pode ter uma depressão, vou falar na segunda aula hoje, pode ser hipotiroidismo, vamos tomar no endocrinologista, vamos ver se a tireoide está legal, se o T3, T4, TSH, os hormônios estão normais. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então eu recomendo, você vai no cardiologista e aí a pessoa quando volta na outra consulta comigo, se for no cardiologista, porque a pessoa com crise de pânico, eu vou infartar e tal. Você foi? Fui. O que ele disse? Ele fez eletro, fez ergometria, esteira ou bicicleta, ele auscultou e pediu os exames e está tudo normal. Falou que não tem nada de problema cardíaco. Então tá. Então da próxima vez que a tua cabeça começar a te dizer, meu Deus, vou infartar, lembra do que o cardiologista te disse. Lembra do laudo que você viu do exame que ele fez. Meu coração está normal, meu coração está normal. Então vai ter que combater. Você vai no Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, tem um capítulo chamado Hábitos de Pensamento. O que Ellen White fala ali? Queridos, o que ela fala ali, Mente, Caráter, volume 2, Hábitos de Pensamento. O que ela fala ali nesse capítulo é altamente científico. O que ela fala ali? Os pensamentos têm que ser treinados, os pensamentos têm que ser educados. Não é natural ter pensamentos saudáveis, temos que lutar por eles. Eu decorei. Isso é TCC, isso é terapia cognitivo comportamental. Aprender a lidar com pensamento. É chato, é demorado, mas é o caminho. Porque se você não fizer isso, você vai ficar dependente do medicamento. Então, eu tenho 9 minutos. Vou falar um pouquinho mais aqui. Olha que texto interessante. As lições de temperança, autonegação e autocontrole devem ser ensinadas aos filhos mesmo desde a primeira infância. Em inglês eu fui no original, é babyhood, não tem uma tradução em português. Mas desde pequenininho, o bebê está no berço. Vamos ensinar esse bebezinho a ter autocontrole. Não precisa pegar no colo toda hora que chora só porque está chorando. Já mamou, está com a fraldinha seca, não tem mosquito, não tem muito calor, não tem muito frio. Né? Então aguenta um pouquinho o choro, não vai morrer, não vai ficar neurótico não. Se você tem realmente que fazer outras coisas. Então, vai ensinando a criança desde pequenininha a lidar com a emoção. Então, a mãe tem um papel fundamental nesse ensino, porque ela passa mais tempo com o bebê. O pai também, claro, deve participar da educação emocional do seu filho. Papai que está aqui, papai, não, negócio de educar para a emoção, isso é coisa da minha mulher, da minha mãe, da mãe das crianças. É você também. Dependendo do estado emocional da mãe e do pai, o bebê aprende ou não a ter autocontrole emocional, o bebê ou a criança. É muito comum pessoas com síndrome do pânico terem uma função de autorregulação deficiente, se sentem muito ansiosas com qualquer reação do corpo, como eu disse. Muitas pessoas tiveram mães ansiosas, hiperativas, em vez de acalmar a criança, agitava a criança, criança, sei lá, a criança está brincando no parquinho, leva um tropeção, meu Deus, cuidado com o seu pé e tal. Qualquer coisa, a criança deu um espirro, meu Deus, peraí, cadê o lenço? Calma, mamãe, calma. Sabe, a criança sabe resolver com umas coisinhas, sabe, às vezes melhor do que a gente, calma, sabe.
Essa mãe ficava apavorada, pensava em coisas trágicas, falava nervosamente com a criança, mesmo com amor, né? Como eu vi aquela mulher no shopping lá, dando uma bronca no menino, assim, nossa, um troço violento. Ela ficou muito ansiosa. O problema maior não era o que o menino fez, era a ansiedade dela, né? Em vez de acalmar essa criança. Então, uma pessoa com pânico, em geral, quer alguém perto de si para se sentir mais segura. Ela tenta compensar a dificuldade de autorregulação e controle da ansiedade pelo vínculo com alguém. Em saúde mental nós temos 2 grandes grupos de sofrimento. Um são os sofrimentos ligados a conflitos, pai, mãe, marido, mulher, patrão, empregado, membro da igreja com membro da igreja, conflitos. E outro grupo de sofrimento emocionais tem a ver com vínculo, a formação de vínculos afetivos, bem feitos, mal feitos, feitos com defeitos e que vem da história da infância. Então algumas pessoas com pânico, quando perdem essa conexão com aquela pessoa com quem ela tem esse vínculo importante, ela pode entrar em crise de pânico. Exemplo, um rapaz jovem, brilhante, morou com os pais até 20 anos, passou no vestibular, vai estudar numa cidade muito longe, mas ele é muito apegado com esse pai, muito apegado com essa mãe, e quando vai, sente muito mal, e cara, não vou conseguir. É por causa do vínculo. Então vai ter que aprender a respirar fundo e separar esse cordão umbilical, que é um processo psicoterápico. Então, a medicação, qual é o lugar, doutor Cé, da medicação? Eu sempre penso em medicação número 3, na maioria dos sofrimentos mentais. Número 1, você e Deus. Número 2, a psicoterapia. Número 3, a medicação. Em alguns casos, e se possível, temporariamente. Claro, doenças mentais graves, a pessoa está bipolar na fase eufórica, ou entrou numa crise esquizofrênica, então número 1 é medicação. Porque a pessoa está fora da realidade, você não consegue abordar essa pessoa. Então é diferente. Bom. 5 minutos. Olha só, você tem que questionar suas crenças sobre ansiedade. Eu não deveria me sentir ansioso. Tem gente que fala assim, né? Mas como não? Alguma coisa te ameaça, a mente liga o alarme, pode ser um alarme falso, é verdade, é um pensamento trágico, ou não. Então, não começa a se cobrar disso. Eu devia ter vergonha da minha ansiedade. Por que ter vergonha da ansiedade? Você ia ter vergonha se estivesse com febre? Não precisa ter vergonha da ansiedade. Minha ansiedade é uma forma de insanidade. Não, não é. A ansiedade excessiva é a luz vermelha que acendeu. É um amigo seu dizendo, ei, para, vamos consertar alguma coisa. Outra coisa, minha ansiedade é perigosa. Não, não é perigosa. Ela pode ser desagradável, realmente é, mas não é perigosa, né? Eu preciso me livrar logo da minha ansiedade. Não, não precisa. Claro, quanto melhor resolver, quanto mais rápido, melhor. Mas você tem que aprender da onde vem isso, por que tem isso. É um aprendizado, chama-se psicoeducação, né? Eu devo ser sempre racional. Não, peraí, você é uma máquina, né? Não. Então, minha ansiedade está saindo do controle. Será que está mesmo? Ou será que já está no máximo? Então, tem que fazer paz com a tua ansiedade. Pare de brigar com a tua ansiedade. Pare de ter aquela postura assim, sai daqui, tira esse bicho de mim, tira esse bicho de mim. Peraí, isso está em você. Isso tem uma história. Isso tem um sentido, tem um significado. Qual o significado disso? O que foi que me machucou tanto na vida e que está me machucando que eu fico tão ansioso, tão ansiosa? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de estar com a pessoa na relação. Por quê? Porque eu me sinto inseguro? Eu tenho ódio contra mim? Eu não perdoo as pessoas? Por que eu estou tão ansioso assim? Então tem que entender isso, queridos. Resumindo, angústia é um sinal de que tem conflito interior que precisa ser resolvido. Segundo, identifique qual é o pior conflito que produz a ansiedade ou a tristeza. Será a sua forma de pensar? Será a sua forma de pensar? No que você mais pensa? Queridos, nós temos que pensar no que a gente pensa. Deus nos chama para a gente pensar. Jesus falou assim, Jesus muitas vezes falava isso para as pessoas. Jesus levava as pessoas a pensar. A maioria das perguntas que faziam a Jesus, ele respondia com outra pergunta. Por que ele respondia com outra pergunta? Porque ele queria que a pessoa pensasse. Mas as pessoas querem chegar no médico e sair com uma receita na farmácia, comprar, toma um comprimido e não pensar mais em nada. I'm sorry, como diz o americano. Não é por aí.
Ah, mas travei minha vida porque eu estou com um pânico tão grande que não consigo sair de casa para trabalhar. Então tá bom, vamos botar um pouquinho de medicação para baixar essa ansiedade excessiva, para você conseguir funcionar, mas vamos trabalhar para entender de onde vem essa ansiedade que está te travando. Não consegue identificar angústia forte e não passa, está travando, então vamos procurar um tratamento psicológico depois que você falou com Deus. O que você pode fazer para mudar a situação? Toma atitude, faça alguma coisa, seja proativo na busca de ajuda. Muitos pacientes que eu tive, eu gastava um tempo longo com o paciente explicando e trabalhando, enfim, conectando história do passado, história do presente, numa consulta de 1 hora. Aí eu até escrevia no meu papel, no meu receituário, faz essa semana até a próxima consulta, você pega esse papel aqui, eu botava, número 1, pensa isso, número 2, faz 3, 4, 5, tal. Aí na consulta daqui a X tempo, a pessoa volta na consulta, e bom dia, boa tarde e tal. E aí como é que é? Conseguiu fazer aquelas coisas que eu te dei no papel e tal? E perdi o papel, não sei onde eu botei. Está sabotando a si mesmo? Que isso, né? Então você tem que colaborar com você mesmo, né? O médico não cura as pessoas, queridos. Quem cura é Deus. E é o que você faz com o que Deus te mostra e com o que o médico também te mostra. Obrigado, um pouquinho mais de minutinhos ali. Ai, não preciso de Rivotril, que legal. Que eu nunca usei, graças a Deus. Também não digo que eu nunca vou usar, né? Mas graças a Deus. Então, e não estou debochando de quem usa, viu? Pelo amor de Deus. Não fique brigando com você, com as pessoas, com a vida, com Deus. E procure aceitar alguma perda. Às vezes a pessoa fica muito ansiosa porque ela tem uma perda importante para ela. Alguém abandonou, alguém traiu na vida conjugal. Isso é uma dor difícil. Aliás, a dor de traição conjugal é uma das piores dores emocionais que alguém pode ter. Talvez a pior seja a morte de um filho, mas é uma das piores. Então você vai ter uma ansiedade. Qual é a perda que você está tendo? Mas a perda, eu vou falar um pouquinho mais na palestra sobre depressão, mas tem que ver essa perda. Ela pode ser às vezes conectada com uma expectativa muito alta que você colocou nesse relacionamento. Faz parte da cura de problemas de relacionamento você abaixar também a expectativa do que você espera do outro. Nunca coloque uma pessoa como a fonte da sua felicidade. Não faça isso. Isso é uma armadilha que você constrói para você, porque as pessoas não são perfeitas. As pessoas que mais te amam vão te ter um comportamento que deixa você um dia irritado, chateado, frustrado. As pessoas que mais te amam, e você também faz isso com as pessoas. A única pessoa que nunca frustra a gente chama-se Jesus Cristo. A única que eu conheço. Então, olha só, letra 9 ali, evite o quê? Se concentrar na dor. Tem dia que você tem que trabalhar, a dor está ali perturbando, e você vai fazer o quê? Você ora, Senhor, me dê forças, e aí você vai com a dor. Porque Deus disse que não deixará que você tenha uma dor acima daquela que você pode suportar. Não foi isso que ele falou? Troca a palavra tentação ou provação por dor. Ah, doutor Sérgio, você não sabe da minha vida. Eu estou com uma dor aqui insuportável. Eu não sei da sua vida, mas eu sei da minha. Eu já tive dor insuportável. Dor que eu disse, Senhor, não aguento mais. Eu muitas vezes no Hospital Adventista, eu trabalhei muitos anos no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Muitas vezes me chamavam para ir na UTI, para ver paciente agitado, no leito, querendo arrancar os tubos e tudo isso, soro, enfim. E eu ia lá para medicar aquele paciente. E ficava ali um pouquinho, se estava consciente, eu conversava com o paciente. Então eu pensava, cara, que deve ser um sofrimento aqui na UTI, né? 24 horas de luz ligada, os aparelhos tocando. Cara. Mas um dia eu fui para a UTI, à beira da morte, não tem tempo de contar essa experiência. Então eu sei o que é estar na UTI. Eu estive lá com o paciente. Uma angústia assim, que tamanho desse templo. E Deus segurou. Então, não se concentre na dor. E eu pensava, sabe uma coisa legal?
eu estava ali, estava entubado. Sei que é que está entubado, da Covid, sei que está entubado. Eu fui entubado, queridos, acordado. Cara, um troço maluco assim. Cada testemunho maravilhoso que Deus fez naquela UTI, 17 dias de UTI. E aí eu pensava assim, meu Deus, me disseram, a enfermagem veio e disse, olha, se tudo estiver certo, amanhã a gente tira o tubo. Meu Deus, então eu agarrava nisso, amanhã tira o tubo, amanhã tira o tubo. Aí tinha aquela aspiração, bronco, nossa, horrível, enfia um tubinho, aquela é uma tortura chinesa. Se tudo ficar bem, a partir de amanhã não tem mais aspiração, amanhã não vai ter mais aspiração. Eu me agarrava naquilo que me dava esperança. Faça isso. E Deus te dá na palavra dele muita coisa para te dar esperança. Eu vou encerrar. 13. Ninguém pode lidar com a sua angústia em seu lugar. Nem remédio, nem profissionais de saúde, nem quem ama você. É você mesmo. Você e Deus. Deus e você. E Deus vai com você. E Deus está com você. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei. E Salmo 91, 15. Ele me invocará. Passo número 1. Você procura Deus. Número 2. Eu ouvirei. Deus escuta a sua dor. Terceiro. Estarei com você na angústia. Quarto, eu vou te livrar. E quinto, lá no final, eu vou te glorificar. Essa é terapia divina, querido. Essa terapia acredita nisso. O Senhor Jesus é bom terapeuta. E é de graça. Não precisa fazer fila para pegar ficha para Ele. Nem pagar consulta. Não vem dor maior do que você possa. Você já falou para as pessoas da sua dor, já chorou o suficiente, já falou para um monte de gente como você sofre, e pessoas que te ouviram, te deram colo, te deram acolhimento, já fez isso? Então agora é hora de você parar de falar da dor. Parar de ficar lamentando, ficar botando na rede social a tua dor. Fala só com Jesus, Ele e você e Ele. Se você não falou ainda, então tem que falar, porque falar ajuda a curar. Bom, eu queria terminar. Já falei do Salmo 91, 15, e Pedro fala, lançai sobre ele toda a sua ansiedade. Eu queria terminar, eu tenho 57 segundos. Olha esse texto, Colossenses 1, 16, 17. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, de todas as coisas o quê? Isso é científico ou não é científico? Todas as coisas subsistem por ele. Isso é científico ou é uma filosofia teológica? Vocês já ouviram falar nessa proteína chamada laminin? Laminin é uma proteína, uma família de proteínas que mantém unidas a estrutura do nosso tecido, das nossas células. É uma proteína que mantém nosso corpo ligado, em pé. Laminin. E Jesus falou, Deus fala ali, todas as coisas subsistem por Ele. Vocês querem saber como é que é a fórmula dessa proteína? Qual é o desenho da fórmula dessa proteína que mantém nosso corpo subsistido, né? Querem ver? Olha a fórmula dessa proteína. Doutor César, essa proteína aí, esse desenho aí foi feito por um cientista cristão. Ele puxou sardinha para a brasa dele. Porque ele é cristão. Eu queria ver uma fotografia eletrônica, microscópica dessa proteína. Vamos dar uma olhadinha então. Está aí. Não é de arrepiar? Deus colocou uma proteína no nosso corpo que tem a forma de cruz. Isso é no micro, né? Microcosmo. Agora, para terminar, essa é uma galáxia chamada Whirlpool Galaxy. Ela está distante de 31 milhões de anos-luz. Tem 300 bilhões de estrelas só. Sabe que os pessoal não sei se usaram o Hubble, qual foi o telescópio, tiraram uma foto do núcleo, do centro dessa galáxia. Sabe qual é a imagem que eles pegaram dessa galáxia? Pum. Não é de arrepiar? Deus é o nosso grande terapeuta, querido, o Senhor Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai te curar.